Na era atual que a gente vive, o que mais a gente vê são mentiras de Satanás sendo colocadas na nossa mente, no nosso coração, o tempo todo vindo para nós, e isso nos distancia de Deus, nos afasta das pessoas, é terrível. A gente precisa, como cristãos, entender que mentiras são essas que Satanás nos traz, muitas vezes por meio da cultura, daquilo que está no nosso redor. São mentiras sutis. Não se esqueça que Satanás, ele é um ser astuto, ele não vai colocar as coisas assim na sua cara de uma vez. Muitas vezes ele vai ali, te convencendo pouco a pouco, até que você está simplesmente ludibriado, enganado por essas mentiras. No vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender, primeiramente, que mentiras são essas que Satanás nos conta, e depois, como que você pode ressignificar e amoldar sua mente de uma maneira totalmente diferente daquela que Satanás está tentando fazer com você hoje. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para nossa fé. Nós vamos aqui decifrar quais são as principais mentiras que Satanás conta para nós por meio de questões culturais. São mentiras sutis, são mentiras que às vezes a gente nem percebe, mas que entram no nosso coração, moldam a nossa mente e nos faz nos afastar de Deus, das pessoas, dos propósitos que Cristo tem para a nossa vida. Mas antes de entrar nesse assunto, deixa só me apresentar primeiramente, caso você não me conheça, muitíssimo prazer. Meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor na plataforma de cursos lá da Udemy. E sim, eu faço cursos lá nessa plataforma. Se você quiser conhecer esses cursos, são cursos que vão te ajudar a viver o evangelho todos os dias da sua vida com verdade, com sinceridade. Então, se você ficou curioso, vai aqui no link da descrição. Eu tenho certeza que esses cursos vão ser uma fonte de bênção para a sua vida. E também eu preciso te pedir, por favor, galera, deixa aquele seu joinha abençoado. Esse joinha, ele faz milagre aqui no nosso canal. Ele ajuda com que o YouTube veja, que esse conteúdo é bom e ele transmite para mais pessoas. Então deixa o seu like, por favor, e compartilhe para as pessoas que você mais gosta. Compartilhe no grupo da sua igreja, compartilhe para os seus amigos, para que todos estejam bem informados sobre as 5 mentiras que Satanás nos conta, que a gente precisa combater e vencer, beleza? E também, galera, de verdade, se inscreva no canal, por favor. Vou até ficar aqui um minutinho em silêncio. Se inscreveu? Obrigado, viu? Vamos lá então pro conteúdo. Galera, quando nós falamos sobre 5 mentiras que Satanás nos conta, que o mundo nos apresenta, nós estamos falando de algo importantíssimo para a nossa fé. A gente precisa saber identificar que coisas são essas que o mundo nos traz e como nós podemos contra-atacar com a Bíblia, com pensamentos espirituais, com valores cristãos, e é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos aqui para o nosso do Google Docs, que eu sei que vocês gostam bastante aqui desse Google Docs, ajuda a gente a ter mais clareza sobre isso. Então, 5 mentiras que o mundo nos conta. A primeira delas que eu quero contar para vocês é: você é a sua prioridade. O mundo nos fala o tempo inteiro que nós devemos pensar em nós, nós devemos olhar para o nosso próprio umbigo, que nós precisamos cuidar apenas daquilo que é nosso e não do que é do outro, não das necessidades ao redor. Gente, é importante a gente entender que quando a gente coloca nós mesmos como prioridade, colocamos a nós mesmos como num pedestal até de idolatria, eu só vou fazer o que eu quero, só vou fazer aquilo que eu penso, aquilo que vai ser bom para mim, e aí a gente esquece de todo o resto. A gente não só estamos tirando aquele local que é de Deus, deveria ser dele, mas estamos tirando também o impacto que a nossa vida pode ter nessa terra, em termos de ser sal e luz e de ajudar outras pessoas. Se você quiser ver, Mateus 6,33 fala que nós devemos colocar o reino de Deus e a sua vontade acima de todas as coisas, colocá-los como prioridade. Isso deve ser o que nós como cristãos devemos fazer. E aqui, só para deixar claro, eu não estou falando sobre a questão de que nós não devemos ter uma boa autoestima, de que nós não devemos ali buscar o melhor para nós, seja profissionalmente. Isso a Bíblia não é contra essas coisas.
A questão é quando a gente olha para nós mesmos e a gente coloca isso acima de todo o resto, não importa o que aconteça. Ah, eu não vou servir meus pais, não vou ajudar minha família, não quero ter filhos porque isso vai atrapalhar a minha vida, eu não quero servir na igreja, eu não quero me sacrificar e doar do meu dinheiro generosamente para ajudar os necessitados. Quando a gente começa a fazer essas coisas, a gente entra no looping de egocentrismo muito grande e isso nos impede de viver o verdadeiro evangelho. O mundo fala isso várias vezes de diferentes maneiras. Outra mentira que o mundo nos conta, que é importante a gente ter ciência: siga o seu coração. Isso aqui é uma coisa que a gente vê nas músicas, nos filmes, em vários outros locais, onde o mundo fala, olha, o seu coração vai dizer o que você tem que fazer, como que você deve agir, a maneira que você deve viver, só seguir o seu coração e tá tudo certo. Porém, na Bíblia, quando a gente vai lá para as Escrituras, a gente vê que o nosso coração ele é enganoso. Lá em Provérbios 28, 26 fala sobre isso. O nosso coração ele é enganoso. E muitas vezes o nosso coração vai nos guiar a sentimentos e a locais que não são santos, não são algo que vai glorificar a Deus. A Bíblia fala para a gente amar a Deus de todo o coração. Isso a Bíblia fala. Mas a Bíblia fala também que esse amor que a gente tem do nosso coração deve ser equilibrado com a nossa mente, com o nosso corpo, com o nosso espírito. Ou seja, é essa integralidade do ser que a gente precisa estar buscando. Amar a Deus de coração, sim. Seguir, o nosso coração apenas, sem entender a espiritualidade, sem entender a mente, sem entender o emocional, o físico, a gente está ali, se perdendo num caminho. A gente não deve seguir apenas o nosso coração, mas sim balizá-los com outras questões e colocando nosso coração diante de Deus. Outra mentira que o mundo nos conta: siga os seus sonhos. E isso aqui é uma coisa muito forte, tanto no meio cristão, quanto no meio não cristão, como a gente vê aí na sociedade. Siga os seus sonhos. Por que isso é tão perigoso? Isso é uma mentira, porque quando a gente coloca os nossos sonhos, isso está muito atrelado com a nossa prioridade que a gente dá a nós mesmos, a gente vai correr atrás de coisas e se esforçar por coisas que não necessariamente é o melhor para nós, não necessariamente é algo bom que a gente faz. Por exemplo, a partir dessa ideia de siga os seus sonhos, nasce teologias como a teologia da prosperidade, nascem teologias como, por exemplo, a teologia do coaching. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre o perigo dessas teologias. Vou deixar aqui no card caso você queira ver mais um pouquinho, entender um pouco mais sobre isso. Mas o que a gente pode perceber é que quando a gente segue os nossos sonhos, a gente olha a Deus ou como alguém que é obrigado a fazer os meus sonhos se realizarem, ou a gente olha a Deus como um coadjuvante. Ah, eu vou seguir a Deus e Deus vai me ajudar a ser próspero, a conseguir minhas coisas, a fazer aquilo que eu quero. E a gente vai seguindo os nossos sonhos e isso muitas vezes nos leva por caminhos muito errados, muito ruins. Lá em Jeremias 29:11, a Bíblia fala que Deus ele tem planos perfeitos para nós. E muitas vezes esses planos que a gente tem, que por mais que possam parecer bons aos nossos olhos, quando a gente segue os planos de Deus, quando a gente entende o caminho que Deus quer nos levar, a gente vai percebendo que são muito melhores e muito mais significativos para a nossa vida, para a vida das pessoas ao nosso redor, do que se a gente seguisse os nossos próprios sonhos. É muito mais um exercício de rendição do que um exercício de afrontamento aos planos de Deus. Essa é uma mentira que Satanás nos conta hoje em dia. Outra mentira que a gente pode ver aqui: viva a sua verdade. Gente, isso é uma coisa que está muito grande. A minha verdade é essa, é isso que eu acredito, é isso que eu penso, eu vivo com base nisso. E, gente, isso é muito pesado para qualquer ser humano, para qualquer pessoa. Imagina, você, e a gente sabe que muitos passam por isso, muitos adolescentes, muitas crianças, você ter que definir tantas coisas, definir quem você é, o seu gênero, a sua mente, a sua forma de viver, a sua forma de ver o mundo. Isso é tão pesado e a gente não só coloca esse peso uns sobre os outros, mas a gente quer que as crianças já tenham a sua verdade definida desde pequena. Gente, Cristo, ele tira de nós esse fardo. Cristo, ele tira de nós esse peso. Ele fala, olha, a verdade está aqui, está contido em mim, eu sou a verdade. E ele fala, olha, venha e busque a identidade de Cristo, busque a minha identidade, eu te dou essa identidade, você é meu filho. Deus, ele nos dá isso. Então é impressionante a gente ver como que ansiedades, questões de depressão, doenças da mente, da alma, do espírito, têm pegado o nosso mundo atualmente.
porque muitos de nós estamos colocando um peso sobre nós que Cristo já tirou. Cristo já retirou esse peso. E isso não significa que a gente não vai ter a nossa personalidade, que a gente não vai, que Deus ele quer que a gente seja tudo robozinho, igual um ao outro. Não, ele nos dá dons diferentes, talentos diferentes. Ele nos coloca dentro de um corpo onde todos são importantes, cada um tem sua função, cada um dentro daquilo que Deus criou vai fazer grandes coisas em nome dele. É muito bacana quando a gente assume essa verdade, assume essa identidade de Cristo, entende o valor desses dons, desses talentos que ele nos dá para honrá-lo e para fazer com que o todo, o corpo cresça e o mundo seja um lugar muito melhor. Esse é um peso que Deus nos tira e isso ele faz com muito amor, com muita misericórdia e não com peso e muito menos com opressão. E aí a gente chega aqui na última mentira que o mundo nos conta, que é faça o que te faz bem. Hoje nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais mimada, num sentido, E aqui eu não estou falando da geração, o pessoal fala da geração mimimi, eu não acredito nisso. Eu já até fiz um vídeo sobre essa geração atual, se quiser ver, vou deixar aqui no card para você ver. Não acredito que esse preconceito sobre essa geração é positivo, eu acho que a gente não deve ir por essa linha. Mas, no geral, adultos e crianças, todos nós, queremos fazer aquilo que nos faz bem, queremos fazer aquilo que a gente enxerga que é bom para nós mesmos, Então, tem muitas coisas que a gente faz, que um cristão faz, porque é o certo a fazer. Não necessariamente vai nos fazer bem, mas é o que é bom de ser feito. A gente precisa entender isso. Lá em Gálatas 6:9 fala um pouco sobre isso. Nós precisamos entender que ser um cristão vai requerer de nós sacrifício, vai requerer de nós abdicar de algumas coisas, vai requerer de nós desenvolver diferentes hábitos, desenvolver diferentes pensamentos e cosmovisões baseadas na Bíblia. E isso sim vai chocar com o nosso interior, mas isso é algo bom. É algo correto de se fazer. Mesmo que isso não nos faça bem naquele momento específico, Mas a gente pode ver que quando a gente segue o caminho de Deus, no fim ele nos leva à paz, nos leva à tranquilidade, nos leva à calmaria. E quando a gente faz aquilo que só nos faz bem, isso nos leva muito mais a uma vida sem propósito, nos leva à dor, nos leva a muitas dúvidas e cada vez mais num vazio existencial tremendo. E aqui é importante eu dizer para vocês, muitas vezes a gente olha assim, eu quero ser fitness, eu quero ter um corpo bacana, eu quero ter um corpo maneiro. Só que você sabe que para você ser fitness, você precisa fazer a dieta e você precisa fazer exercício. Todos nós sabemos que existe um preço a ser pago, um processo a ser vivido para chegar no corpo fitness. Muitos de nós achamos também, eu quero ali passar no concurso, eu quero ter um concurso para você ganhar tanto, X e tal. E você sabe que para passar num concurso, você vai precisar sentar a sua bunda para estudar na cadeira durante muitas horas, muitas vezes no dia. E viver a vida com Deus não é diferente, gente. Viver com Deus é a mesma coisa. A gente sabe que para se tornar cada vez mais parecido com Cristo, existe um processo. Porque muitos de nós estamos dispostos a passar por um processo para ter o corpo ideal ou para ter o trabalho dos sonhos e a gente não está disposto a passar pelo processo de transformação, de renovação para ser como Cristo e eventualmente estar com Deus no seu reino, vivendo ali ao seu lado para a eternidade. Gente, é um processo que por mais que possa parecer ruim, na verdade é a melhor coisa que existe. E eu quero te encorajar, a partir desse pensamento, dessas mentiras que a gente vê de Satanás, que a gente vê do mundo, tem uma forma, uma verdade muito rica nas Escrituras que nos ajudam a combater essas mentiras. E eu quero ler aqui com vocês uma escritura, que fala lá em Romanos 12, versículo 1 ao 3, fala o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E aqui eu gostaria de analisar alguns pontos dessa escritura. Primeiramente, trazer a ideia de culto racional. O que seria um culto racional? É importante ver que quando ele traz aqui culto racional,
ele está trazendo também a ideia de sacrifício vivo. Ou seja, toda vez que a gente está aqui sacrificando algo a Deus, toda vez que a gente está fazendo algo por Deus, nem sempre a gente vai estar fazendo as nossas vontades, nem sempre a gente vai estar fazendo aquilo que a gente quer fazer. Deus nos chama a perdoar e amar os nossos inimigos. Deus nos chama a servir os necessitados, a acolher os peregrinos, os estrangeiros e forasteiros. Tem muitas coisas que Deus nos chama a fazer que requer sacrifício. E se a gente não realmente ali buscar esse culto racional, essa adoração que parte do intelecto, que parte das convicções bíblicas, a gente não vai conseguir se entregar a Deus como esse sacrifício vivo, santo e agradável que Ele nos pede. Então, quando a gente fala de seguir a Deus, realmente a gente está falando que isso envolve a nossa mente, envolve nossas convicções. A gente precisa crescer nisso, esse é o nosso culto racional. Outra coisa que ele traz aqui nessa escritura é que fazendo isso a gente vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes quando a gente olha para essas mentiras que o mundo nos conta, para essas mentiras que Satanás coloca no nosso coração, a gente olha para Deus e acha que Deus está sendo um Deus malvado, um Deus que quer tirar de nós a personalidade, quer tirar de nós aquilo que faz eu ser quem eu sou. E não é verdade. Deus ele fala, olha, se você se entregar nesse culto racional e assim sacrificar a sua vida, você vai experimentar algo que é muito maravilhoso. Você vai experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se hoje você enxerga que contra-atacar essas mentiras, né, e viver de fato ali para Deus é algo ruim, provavelmente é porque você ainda não experimentou a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Isso é uma coisa que ele diz, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Nós como cristãos, nós precisamos renovar a nossa mente. Precisamos purificar o nosso coração, a nossa mente dessas mentiras que Satanás nos conta. A gente precisa olhar, né, para essas coisas e não deixar se amoldar ao padrão desse mundo, mas se amoldar ao padrão de Deus. E aí Paulo ele finaliza aqui falando, olha, pois pela graça que me foi dada, é interessante Paulo trazer isso, né? Pô, pela graça que Deus me deu, eu peço para vocês, por favor, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado. Paulo ele chama o povo aqui a ter um conceito equilibrado, de acordo com a fé que Deus deu. Nós precisamos ter equilíbrio para enxergar essas mentiras que Deus, que o mundo na verdade, né, traz pra gente e pegar aquilo, né, que realmente não tem nada a ver com a Bíblia, pegar essas mentiras e jogar fora e trazer um equilíbrio com a palavra, trazer um equilíbrio de acordo com a fé que Deus nos deu. E quanto mais a gente cresce em fé, mais a gente cresce no equilíbrio, porque mais a gente vai crescer no conhecimento de Deus, vai conseguir identificar essas mentiras e vai conseguir praticar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é uma coisa que vai realmente, é um processo, gente. Isso vai acontecendo aos poucos. Esse culto racional, ele vai se tornando cada vez mais alegre, contente, cada vez mais positivo para a nossa vida, conforme a gente vai crescendo no conhecimento de quem Deus é. E é por isso que eu queria finalizar aqui esse vídeo te encorajando a não se deixar ser envolvidos por essas mentiras, mas a se permitir conhecer a verdade, conhecer Jesus Cristo. Não fica, gente, de verdade, não fica tão envolto nas políticas, envolto no entretenimento ali, 24 horas assistindo vídeos, séries, filmes. Não fique tão envolvido em questões que eu não estou falando que são erradas ou ruins em si, mas em questões que estão cheias ali de várias mentiras de Satanás que tiram o nosso esforço, nosso tempo, nossa dedicação em conhecer a verdade de Cristo. Quero te encorajar muito a buscar se sacrificar, né? Esse sacrifício verdadeiro a Deus, esse culto racional para entender quem Ele é. E você vai ver quão bom, quão maravilhoso é seguir a Deus. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que isso tenha te ajudado a identificar essas mentiras que Satanás coloca no nosso coração. E eu espero que essa escritura de Romanos tenha te encorajado a não se amoldar ao padrão do mundo, mas a buscar Deus e a buscar conhecê-lo. E assim você vai experienciar coisas maravilhosas com o Pai. Beleza? Um grande abraço para você. Se ficou com dúvidas, deixa aqui nos comentários.
comentários, não esquece de deixar o seu joinha, esse joinha abençoado, de curtir aqui esse vídeo. Compartilhe também, né, para os seus amigos, seus familiares, sua igreja e, é claro, também se inscreva no canal caso você não tenha feito isso ainda. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.